Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, a emissora do povo de Deus, para mais um programa, o programa O Momento da Palavra, transmitido todos os dias, de segunda a sexta-feira, do horário das 8 às 9. Nós temos algum apresentador aqui falando neste horário, apresentando o programa O Momento da Palavra. Nas sextas-feiras ficou a nosso cargo estarmos aqui. Eu sou o pastor Gisel Costa, pastor do setor Governador Fragério, e apresento o programa toda sexta-feira. Bom ter a tua companhia, ter aqui na audição, né, na mesa de som, é o Wesley e também o Wesley, parece que é irmão do Wesley, o evangelista Wesley. Nós temos bastante o Wesley e o Wesley, né, aqui no Grande Templo, irmão Wesley. Pois é, a paz do Senhor, pastor Gisel, a paz do Senhor, irmão Wesley. Wesley, bastante, né? Tem bastante. Tem o pastor Wesley, né, que assumiu ali o Renascer. Tem o Wesley, presbítero da missão. Tem o Wesley aqui do rádio, o Wesley, e assim nós vamos com o John Wesley, então muita gente aí. E hoje nós estamos falando, aliás, hoje não, essas últimas sextas-feiras, estamos falando do assunto da escatologia, o estudo das últimas coisas. E já falamos sobre os sinais da volta de Jesus, falamos sobre o arrebatamento da igreja, e hoje vamos falar o que, irmão Wesley? Hoje nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, seguindo ali a nossa linha pré-tribulacionista, né? E aí a gente tem, então, um cronograma ou coisas que sucedem uma após a outra. Então, a gente já falou sobre os sinais que antecedem, né, a segunda vinda, muito embora a segunda vinda é iminente, então não necessita de sinais, mas como o arrebatamento é um fato desencadeador, onde vai desencadear aí outros eventos, o tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, seria esse evento, né, que sucederia logo depois do arrebatamento, onde todos arrebatados, então, participariam ali, né, desse grande tribunal de Cristo, que a nossa intenção aqui é trazer alguns detalhes, né, não todos os detalhes desse tribunal, mas alguns aqui nessa sexta-feira pela manhã. E antes de entrar no assunto propriamente dito do tribunal de Cristo, várias pessoas, irmão Wesley, ouviram nós falarmos sobre o arrebatamento da igreja e o arrebatamento secreto, só para a igreja sendo arrebatada, sendo tirada, arrancada com força. E alguns entraram em contato dizendo assim que esta é uma doutrina herética, não existe arrebatamento secreto, que nós estamos redondamente errados. E alguns até escreveu para mim dizendo assim: pare de disseminar essa doutrina errônea e herética, não existe arrebatamento secreto. E lógico que são pessoas de outras correntes teológicas com um entendimento diferente daquilo que nós temos. Nós estamos defendendo aqui a corrente pentecostal, pré-milenista, pré-tribulacionista. Né? Existem os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e assim vai, amilenistas, que depois nós vamos falar sobre essas correntes aí. Mas nós estamos falando e defendendo para a nossa classe, nossos irmãos, nossa igreja, sobre o arrebatamento secreto. Acreditamos em um arrebatamento secreto. Eu vi até de uma outra denominação fazendo uma live com um outro senhor, dizendo assim que inventaram essa doutrina do arrebatamento a partir de John Darby Davis, inventaram isso. Antes disso não existia, ninguém falava de arrebatamento secreto, mas ele inventou essa heresia, agora todo mundo caiu nessa balela. Pois é. Então, na verdade existem as correntes, né? A forma como cremos e interpretamos a nossa escatologia, como o senhor muito bem disse aí, ela é pré-tribulacionista, pré-milenista, e nós cremos que a partir de uma hermenêutica dos textos que apontam esse arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo, nesse primeiro momento da segunda vinda, ele vem para arrebatar a igreja, e a igreja encontrará com ele nos ares. Há muitos indícios nas escrituras que diz que esse primeiro encontro ele virá para aqueles que esperam a salvação, que no caso é a igreja, como diz, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 28, e outros textos poderíamos aqui citar.
Então, a ideia desse arrebatamento secreto, ela não surge no século XIX ou XVII, enfim. É uma ideia que é bíblica, né? E nós extraímos as nossas doutrinas da palavra de Deus. E também não consideramos necessariamente, né, uma heresia quem pensa contrário a nós, né? Então, nós respeitamos e como já disse aqui, na verdade, como se crê que esses eventos se darão, não é isso que garante a participação da igreja, tanto no arrebatamento, ou no tribunal, ou nas bodas do Cordeiro. O que vai garantir ali a nossa participação em qualquer desses eventos é a nossa fé em Cristo Jesus. Mas como nós temos a nossa própria declaração de fé, que são aí o documento, né, da nossa igreja, como cremos que as coisas sucederão, nós esposamos também dessa mesma ideia e, portanto, nós cremos que haverá sim um arrebatamento secreto, que esse primeiro arrebatamento ele virá primeiramente para a igreja, e aí no segundo momento a igreja virá com ele, né? Porque que sentido faz? A igreja é arrebatada, encontra com ele nos ares, aí depois já volta, né, para julgamento das nações e de Israel, e aí a gente entende então que é nesse período, enquanto aqui estiver acontecendo a tribulação, a grande tribulação, a igreja estará lá no céu, participando então do tribunal de Cristo e posteriormente das bodas do Cordeiro. Maravilha, mas o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, e qual foi o texto que você destacou para a gente começar a meditar hoje? Vou começar, nós vamos ler aqui, vamos fazer uso de alguns textos bíblicos, né? E começaremos aqui pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 15, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ainda na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mas agora a segunda, no capítulo 5 e verso 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sim. Pois bem, então aqui nós temos esses textos sagrados onde nos fala acerca desse tribunal, né, que acontecerá. Nós temos ainda, por exemplo, Romanos capítulo 14 e verso 10, onde o texto nos diz assim: mas tu, porque julgas a teu irmão, ou tu também, porque desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, fato é, nas Escrituras, que esse tribunal acontecerá. Sim. E todos devemos comparecer ante esse tribunal. Agora, o que a gente tem que entender é acerca de quem Paulo está se referindo, né? Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. A Bíblia fala acerca de alguns julgamentos, né, que acontecerá, e alguns tribunais que haverão. Esse aqui, em primeiro lugar, que é o tribunal de Cristo, nós acreditamos que ele refere-se apenas à igreja. O primeiro texto que nós lemos, Paulo fala que aquele que tiver construído um edifício, né, sobre o fundamento que é Cristo, e ali ele coloca alguns materiais, que é ouro, pedras preciosas, feno, palha, e ele diz que essas obras serão provadas como que pelo fogo. Tem materiais ali que o fogo consegue consumir, corromper, mas outras não. A única coisa que o ouro consegue fazer com pedras preciosas, tais como o ouro, é apenas refiná-lo, né?
Então, e aí ele diz que depois que haver esse teste, essa prova do fogo, o tal será salvo. Ou seja, não há ali uma condição de perder essa salvação, que uma vez Cristo nos conquistou. Então, ali no tribunal de Cristo, aqueles que ali estiverem, né, ali, eles serão salvos. Então, se haverá um tribunal e esse tribunal não será para a condenação, mas apenas para galardão, então nós entendemos que a quem Paulo está aqui se referindo é a igreja, os salvos em Cristo Jesus. Esses, então, após serem arrebatados, eles participarão desse tribunal, onde Cristo, então, vai galardoar. E ele fala sobre isso no Apocalipse, né? Por exemplo, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a gente percebe que galardão é premiação, e aqui também a gente pode falar lá, né, do arrebatamento secreto. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um. Galardão fala de prêmio, né, segundo a sua obra. Então, se ele vem para premiar, obviamente que ele não está vindo aí nesse primeiro momento para todo mundo, porque nem todo mundo receberá prêmio. Mas quando a gente fala, por exemplo, do arrebatamento e para a salvação, ali nós passaremos por esse julgamento, onde cada um de nós será recompensado por aquilo que fizemos, né? Com o nosso corpo, aquilo que as nossas obras, então, identificará ali como pedra preciosa, feno ou palha. Então, se não haverá condenação, se todos que ali estiverem serão salvos, mas é apenas uma recompensa ou uma premiação, logo entendemos que esse julgamento ou esse tribunal, ele não é para o mundo todo, mas apenas para a igreja. Até porque quando a Bíblia fala do tribunal ou do trono branco, trono do juízo, ela não fala nesse contexto. O trono do juízo, o trono branco, que é para a condenação, ele está mais à frente, logo após diversos outros acontecimentos da escatologia. Então, o tribunal de Cristo, que nós acreditamos que seja para os salvos ou para a igreja arrebatada, é para julgar as obras. Porque nós vemos, tanto em Tiago, falando em relação à prática das boas obras, quanto Paulo falando sobre a prática das boas obras. As obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. E essas boas obras que os salvos praticam, elas serão recompensadas. Então, o nosso salário, o nosso galardão, a nossa recompensa é devido a fazermos algo para a obra de Deus. As nossas obras, no caso, que fazemos para o reino de Deus, ou para o nome de Deus ser glorificado, ou para a salvação de alma, ou no uso dos dons espirituais. Aquilo que nós fazemos, ou bem ou mal, conforme diz Paulo, será recompensado. Nós temos também a parábola do trabalhador da última hora, que ele estava trabalhando na vinha, na seara do seu mestre, e foi recompensado pelo seu trabalho. Uns trabalharam o dia inteiro, outros meio período e outros algumas horas, mas todos foram recompensados. Então, como que acontece o fato de o tribunal de Cristo estar relacionado, então, com a volta de Cristo? Você acabou de citar aí. Jesus dizendo, eis que cedo venho. Vem para onde? Ele está falando do arrebatamento. Eis que cedo venho. Então, ele vem para onde? Vem arrebatar a igreja. Ele disse isso, a gente pode linkar esse texto aí, é o que ele disse para João 14. Eu vou, mas enviarei ou voltarei para que onde estiver, estejais vós também. Está falando do arrebatamento da igreja, o próprio Cristo falando do arrebatamento da igreja. A gente vê também o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses que o mesmo Senhor, quando ele fala o mesmo, está dizendo o mesmo que veio, que morreu, que ressuscitou, é esse mesmo. Descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos o Senhor nos ares. Encontrar nos ares. Então é o encontro da igreja com o Senhor será nos ares. E Paulo diz também aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, dizendo assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
no momento, no piscar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo estarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. Então, se nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e ele já veio com um galardão, pressupõe-se que o tribunal seja aí em algum lugar do cosmo, né? Exato. E até tem essa questão, né? Onde será o tribunal, né, de Cristo? Sim. Alguns dizem que será no céu, né? Mas aí tem até a tradução correta do termo ali, é que ele está trazendo o seu galardão ou o seu salário para recompensar os trabalhadores, né? Sim. Então, o que tudo indica que talvez não seja no céu propriamente dito o tribunal de Cristo, porque senão não seria necessário ele trazer o galardão, né? Exato. Ele viria, levaria a igreja e lá no céu lá galardoava. Recompensaria, né? Então, é interessante a gente observar isso também. O senhor falou muito bem aí sobre a parábola, né? Dos trabalhadores da vinha, que ele então recompensou. Todos ali receberam o mesmo salário, né? Tem uma outra parábola que aí ela parece que se contradiz, né, com essa que é a dos talentos. Dos talentos, Que as dos talentos, ou das minas, né? As dos talentos, o senhor da vinha, ou o senhor, ele dá a cada um, né, conforme a sua capacidade e disposição, a um 5, outro 2 e a outro 1. É aquele que granjeou mais, então ele foi e recompensou. E o que não granjeou nada, nós vimos que ele lançou nas trevas ali exteriores. É bem verdade que essa parábola toda ela não pode se aplicar, né, ao tribunal de Cristo, visto que terá gente ali que será lançado, né, nas trevas exteriores. Mas é importante a gente ressaltar que quando nós olhamos para essas duas situações e essas duas parábolas, e a gente percebe que o que será recompensado não é a produtividade, né? O que vai ser recompensado, no caso, é a fidelidade com o que desempenhamos o nosso papel, aquilo que estava em nossas mãos para fazer. Porque quando a gente olha, por exemplo, aquele que recebeu 5 talentos, muito embora essa parábola não possa ser aplicada totalmente ao tribunal de Cristo, mas o princípio ali estabelecido a gente pode utilizar aqui. Aquele que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 2, outros 2. Esses 2 receberam a mesma palavra: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Ou seja, cada um recebeu então ali conforme agiu e foi fiel naquilo que recebeu. Então, o problema aqui não é só a produtividade, ou seja, aquele que mais produziu, né? A gente pega, por exemplo, aí esses grandes evangelistas, né, que ganharam milhares de almas para o Senhor, e a gente pensa, né, muito embora o estabelecimento do galardão vai ser justo, as oportunidades que cada um recebeu, quem sabe não seja, né? Mas não é isso, na verdade não é a produtividade, é a fidelidade com que nós desempenhamos o nosso papel naquilo que recebemos do Senhor para fazer. Nesse sentido, então, tanto aquele que está à frente do trabalho, quanto aquele que está simplesmente sendo um auxiliar do trabalho, ambos receberam funções a fazer. E o galardão, então, ele vai ser distribuído de acordo com a fidelidade de cada um. E também o propósito, viu, Wesley? Porque você vê o que Paulo disse assim, que veja como cada um edifica sobre esse edifício. Se é prata, se é ouro, se é prata ou pedra preciosa. Ou feno, madeira e palha. Ali revela muita coisa, porque você olha na Bíblia, o ouro ele tem símbolo da glória de Deus. Quando é colocado no tabernáculo, reveste de ouro todos os utensílios, as paredes do tabernáculo. Por quê? Para mostrar a riqueza, o potencial de Israel? Não. Para mostrar que a glória de Deus descia ali quando o sacerdote entrava uma vez por ano. Ouro no templo de Salomão. Davi recebeu toneladas de ouro e etc, etc. Então o ouro na Bíblia ele tem o sentido de realeza, o sentido da glória, o sentido da divindade. Então quando Paulo está dizendo veja cada um como edifica,
se é ouro, ele está dizendo, se você está trabalhando para a glória de Deus, tem muita gente que trabalha no reino para a sua própria glória. Eles pregam para ter muitos seguidores, pregam para ter agenda, pregam para ganhar uma oferta gorda, e eles não estão trabalhando para a glória de Deus. O nome de Deus não é glorificado através desse tipo de atividade. Então, lógico que por mais que eles possam ganhar milhões de almas, pregar todos os dias, o galardão deles é zero. E quando ele diz prata, está falando da Bíblia do resgate. No tabernáculo, as colunas que embaixo, que ficavam, o assento, né, o alicerce, tudo que ficava em contato com a areia, ela é revestida de prata. Por quê? Porque a prata, ela tinha o símbolo ali de não deixar que o calor da areia danificasse a madeira, ou da chuva apodrecesse a madeira, era a preservação. Então, a prata, você observa que Jesus foi vendido por 5 moedas de prata. Então, está falando de resgate. Prata, ela é símbolo de quê? De resgate, resgatar almas. O que mais vale no reino de Deus, ele não é o mestre, o que ensina, mas o que ganha almas. Aquele que ganha almas, se ele ganha para Jesus, com o objetivo do nome de Jesus ser glorificado, o galardão é grande. Então, prata fala de salvação, fala de resgate. Por isso que a igreja tem que procurar salvar almas, né, através do nome de Jesus. E as pedras preciosas, que ele diz lá, veja cada um como edifica, se é ouro, prata ou pedras preciosas. As pedras preciosas é o diamante, topázio, a onixa, o gálbano e tantas outras pedras que existiam e existem, que também têm o seu valor. É o símbolo ali dos dons espirituais. Agora, os dons espirituais, segundo Paulo, é dado a cada um para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Agora, tem gente que recebe os dons para o seu benefício próprio. Ele recebeu o dom da palavra, então ele vai pregar e vai fazer agenda e vai ter várias curtidas e se torna famoso, mas a igreja não é edificada. Inclusive, tem indivíduos que têm o dom da palavra e pregam e nem na ceia aparece. Nem dão satisfação, para não ter um líder, não ter um pastor que pastoreiam ele. Então, no dia do tribunal de Cristo, se esse indivíduo for salvo, ele não vai receber nada, porque as pedras preciosas, ela é símbolo disso aí. Então, quando ele diz assim, e então é madeira, feno e palha. O que é madeira, feno e palha? São obras que não têm valor diante de Deus, porque você pega uma madeira e leva ao fogo, ela vira carvão. Você pega o carvão, põe na churrasqueira, assa a carne e vira cinza. Você assopra, o que sobrou? Nada. Você pega uma palha, por mais que seja uma tonelada de palha, põe fogo nela, vira cinza. Você assoprou o feno. Então, quer dizer, tem pessoas que trabalham, mas os objetivos não são para a glória de Deus, para a salvação de alma e nem para a edificação da igreja. Então, qual que é o objetivo? Não tem valor nenhum, porque tem gente que trabalha para mostrar o seu serviço aos companheiros, aos seus familiares, ao pastor. Tem gente que trabalha por cargos, por elogios, por tapinha nas costas. Então, esse tipo de atividade, ele não tem um valor nenhum. Enquanto você não estiver trabalhando com o objetivo de ganhar almas, esquece. Tem gente que trabalha tanto para um cargo, trabalha para o ministério, trabalha para chegar ali, para ser visto, para estar na engrenagem, no sistema. Todo esse tipo de esforço, ele vai ser queimado como a palha, como a madeira e como o ouro, e como o feno. Porque às vezes nós vemos as pessoas trabalhando e nós nos enganamos. Rapaz, esse camarada é dedicado, trabalha na obra de Deus. Mas não sabemos os objetivos daquele esforço. Exatamente. E como que vai ser revelado? O texto diz, a obra de cada um será revelada. Passada pelo fogo, quer dizer, vai ser mostrada. Vai abrir o coração, as intenções, nós vamos conhecer. Deus vai abrir o coração, as intenções dessas pessoas, vai mostrar, olha, o seu objetivo naquela igreja, nas suas atividades, foram nulos, não foram para mim, não foram para a glória, não foram para a salvação, nem para a edificação, foram para si próprio. Então, isso não tem valor. Então, quer dizer, há pessoas que não receberão galardão, não receberão recompensa. Por isso que será nos ares, porque alguns ficarão decepcionados, talvez tristes, não sei, porque no céu não entra tristeza nem pecado, então tem que ser nos ares, né? E outro detalhe é que a Bíblia diz assim, que todavia eles serão salvos, sem galardão, mas salvo como que pelo fogo, né? Quer dizer, simplesmente porque você foi salvo pelo sangue e perseverou nisso, fiel.
teve um objetivo diferente na obra? Teve, não tem galardão não, mas é salvo por causa da fé e por causa da obra de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com o segundo bloco do programa O Momento da Palavra. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, FM 107.9, falando hoje do assunto O Tribunal de Cristo, um dos temas da escatologia bíblica. E dizíamos no bloco passado sobre os tipos de obras que Paulo relata, seja o ouro, a prata e a pedra preciosa, ou madeira, feno e palha, dizendo que o ouro, a prata e a pedra preciosa são resistentes ao fogo, irmão Wesley. O ouro ele chega a derreter com 1.500 graus Celsius, mas ele não se evapora, não se acaba. Idem para a prata, para as pedras que são resistentes ao fogo. Agora, a madeira, o feno e a palha, eles queimam-se, viram cinza e se dispersam, não vale nada. Isso é o símbolo de que as nossas obras precisam ter validade. E para ela ter validade, para ter um galardão, ela precisa ter os objetivos corretos. Primeiro, glorificar o nome de Jesus na terra através das nossas atitudes, ganhar almas através das nossas pregações, e também edificar a igreja através dos dons espirituais. O que nós fizermos fora disso é feno, palha e pedra preciosa, é feno, palha e madeira. Exato. E como o senhor muito bem apontou ali no bloco anterior, só resgatando um pouquinho daquilo que o senhor havia falado, com relação a esses galardões, como o senhor muito bem referenciou, que o ouro tem a ver com a realeza, né? Então é algo que se faz e atribui a Deus, né? Como Paulo disse, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, aqueles que não fazem o que fazem para a glória de Deus e estão fazendo para si mesmo ou por qualquer outro objetivo que não seja glorificar a Deus, esses evidentemente já têm recebido o seu galardão, né? Que aqueles que buscam apenas reconhecimento, aqueles que buscam apenas ser vistos pelos homens. Jesus inclusive vai fazer referência a isso lá quando ele vai falar acerca dos fariseus, né? Que oravam e que jejuavam, que davam dízimos, mas eles faziam tudo isso apenas para ser visto pelos homens. E o Senhor Jesus Cristo também fala acerca de quando der esmolas, né? Com a tua mão direita, não faça conhecer da tua mão esquerda, enfim. Para que então isso não seja apenas feito para que os homens vejam e aí eles tragam qualquer juízo ou reconhecimento com relação a isso. Então, quando nós fazemos, mesmo que estejamos fazendo algo que pareça ser uma produção para o reino de Deus, todavia quando ela não é motivada pela intenção correta, isso não resultará lá em galardões vindo da parte do Senhor, porque essas obras, quando elas não têm a intenção correta, elas não são, quando provadas pelo fogo, elas não resistem, né? Então, é muito importante quando nós falamos acerca de galardão e de premiação, que será ali um reconhecimento ou uma recompensa pelas obras que nós aqui fizemos e estamos a fazer, que elas não são necessariamente aquilo que estamos fazendo. O como estamos fazendo também é importante, se estivermos pensando nisso. E agora é interessante, né, porque às vezes a gente vê pessoas, pastor Gesiel, dizer assim, para mim, chegando lá já tá bom, né? Não importa o que eu vou receber lá, se eu vou ser muito galardoado ou não. Só chegar lá, já tá com uma veste branca, para mim já tá bom, não importa como eu chego. Se Jesus está falando acerca de uma premiação e de um galardão, de alguma forma ele está nos incentivando a isso, né? A trabalharmos para ele e que as nossas obras sejam dignas dessa recompensa. Mas é impressionante como pessoas, por exemplo, elas têm esse sentimento que para alguns é uma humildade, né? Basta chegar lá, para mim já é suficiente. Mas aqui na Terra elas estão sempre buscando algo para que possa estar em melhores situações e condições, né? Aqui na Terra se está estudando, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, mestrado, aí quer um doutorado,
Isso é muito louvável, muito bom. Mas, e quando se fala também para posses, né, aqui na Terra, o camarada, ele tem um carro, uma casa, e aí ele quer uma casa melhor, um carro melhor, e isso é muito bom, não tem nada de ruim nisso. Mas a grande verdade é que, às vezes, esse sentimento de querer ter algo melhor aqui na Terra, ele não reflete em querer ter algo que seja digno de maior recompensa lá no céu. Então, isso traz para nós um ponto de reflexão interessante. Onde é que nós estamos ajuntando tesouro, né? Sim, se é aqui na terra ou no céu. Exatamente. Tem até um versículo que Jesus diz em São Mateus 6, dizendo assim: não ajuntaste tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam. Exato. Onde a traça corrói, mas ajuntaste tesouro no céu, onde os ladrões não minam e roubam, nem a traça corrói. E então está dizendo exatamente disso. Muitas pessoas têm tido o reino de Deus na terra agora. Estão trabalhando através das suas obras, usando a palavra, usando os dons, a própria instituição, para criar um império aqui na terra, sendo que isso aqui é passageiro. A nossa estadia aqui na terra é de uma peregrinação. Mas Paulo fala de pensar nas coisas de cima, e Jesus fala de ajuntar tesouro na terra, e diz ainda: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas que ele está dizendo aí? Os versículos antecessores a isso, a partir do 14, fala do comer, do beber, do vestir, da prata, do ouro, uma série de coisas que é dita ali, né? Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, essas coisas elas são acrescentadas. Acontece que as pessoas querem buscar primeiro essas coisas e depois querem deixar o reino de Deus em segundo momento. E o que é o reino de Deus? Essa é a questão. O que é o reino de Deus? Para que a gente possa buscá-lo e ter essas coisas acrescentadas: o comer, o beber, o vestir, a prata, o ouro. Então o reino de Deus ele é definido na Bíblia, como quando Jesus disse assim em Mateus 12, 28, se eu expulso demônios, é porque é chegada a voz do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é a libertação de pessoas. Isso. Buscar salvar pessoas, isto é o reino de Deus. Ele fala em São João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele, e faremos ele morada. Quando nós buscamos a palavra e amamos ela e praticamos, a Trindade mora em nós, então ela vai reinar, porque quem mora, ele domina, não é? Se submeter ao governo de Cristo. Submeter ao governo de Cristo. Agora, tem pessoas que nem a Bíblia leem e querem o reino de Deus na terra, né? Paulo diz em Coríntios, acho que dizendo assim: não sabeis vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? O escritor aos Hebreus fala que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Então, ali é o domínio de Deus. E Paulo, ele completa dizendo assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então isso é reino. Quando nós submetemos à vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus, então o reino de Deus está presente em nossa vida, reinando em nossa vida. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus. E isso abrange todas as áreas da vida, né? Quando a gente fala se submeter ao governo de Cristo, tem a ver também com comportamentos, atitudes, e também com pensamentos e imaginações, sim, né? Por exemplo, Paulo fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que levanta contra o conhecimento, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Ou seja, é um governo que abrange todo o ser humano completo, né? Ser humano de completo, comportamento, exatamente. E também de atitude. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, e aí a gente pode, por exemplo, né, pensar: se Jesus voltar hoje, né, o que é que nós vamos entregar para Deus, né? E o que é que Deus então entregará a nós de acordo com as nossas obras, com aquilo que fizemos? Houve fidelidade naquilo que fizemos o que fizemos para a glória de Deus ou para ser reconhecido pelos homens? Quando nós temos a intenção correta, nós então estamos agindo de forma correta, porque às vezes o que pesa em uma ação não é nem tanto a própria ação, mas como ela é feita, né? E Deus é aquele que perscruta até o nosso pensamento e a nossa intenção, as imaginações e maquinações, né, do nosso coração. Sim.
Isso é importante. Isso é importante. Diante de Deus, a Bíblia diz que os homens são inexcusáveis, indesculpáveis. Não há desculpa, né? Ele conhece os pensamentos, as intenções do coração. Antes que a palavra seja dita na nossa boca, ele já sabe o que iremos dizer. Então, ele conhece todas as nossas intenções. Então, aqueles que trabalharem visando o reino de Deus, visando o nome de Deus ser glorificado, porque o objetivo é isso, para que o nome de Cristo seja glorificado. Quando Jesus fala em São João 15, sobre a videira verdadeira, nós as varas, toda vara que estiver ligada em mim, não der fruto é cortado, lança fora, mas todas que der fruto limpa para que dê mais fruto. Qual que é o objetivo? Ele fala para que o nome do meu Pai seja glorificado, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ali também está dizendo. Por quê? Porque nisso é glorificado meu Pai. Então, o ouro é isso, né? O símbolo do ouro é isso, é aquilo que nós fazemos na casa de Deus, na obra de Deus, na vida que Deus nos deu dentro do tempo estabelecido por Ele, para que o nome dele seja glorificado através das nossas atitudes. Ou que as almas sejam alcançadas, as almas vejam em nós Cristo, porque é o símbolo da prata. Enquanto estivermos lutando pelos resgates da alma, porque a missão da igreja é essa. A missão da igreja, Wesley, em primeiro lugar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Mas a igreja, às vezes, tem perdido muitas dessa missão, tem feito outras coisas, tem feito empreendimento, tem feito construções. E, então, tem deixado de construir no edifício, no fundamento, com prata. Então, edificando com madeira. Isso vai pegar fogo e não vai gerar nada, né? E também os dons espirituais, que a gente não tem buscado nesses últimos dias, dons espirituais, dons da palavra, dom de discernir o Espírito. Para quê? Para a edificação da igreja. E a igreja precisa ser edificada através dos dons. Agora, a gente tem feito uso dos dons para benefício próprio, para o sistema e nunca para o nome de Cristo ou para a edificação da igreja. Então, tudo que fizermos por meio do corpo, por isso que o texto está dizendo lá, que as pessoas vão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu evangelizei, eu curei, eu expulsei. São dons, mas quais os objetivos? Objetivo de si próprio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, para o nome de Deus ser exaltado, para a igreja ser edificada e para as almas serem cativadas. Fora disso, é madeira, feno e palha. Vai pegar fogo e não vai gerar nenhum galardão. É verdade. E é importante ressaltar, pastor, o senhor já até tocou nesse ponto aí, que essas obras, né, mesmo que sejam com a intenção correta, elas não são para a salvação, né? Sim, não são para a salvação. A salvação, ela é por meio da fé, pela graça, por meio da fé. Isso aqui a gente está falando já de um outro cenário, é um outro tópico, né? Sim. Que diz respeito também ao aspecto da salvação, evidentemente, mas não é as obras para ser salvos, é as obras que fazemos enquanto salvos, né? Exato. Que Paulo disse, por exemplo, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e nós somos chamados para as boas obras. Então, é com relação a essas boas obras que resulta da salvação que nós seremos ali, então, julgados nesse grande tribunal de Cristo, né? É verdade, e por isso que as pessoas que estarão sendo julgadas ali, que não receberão galardão, não serão condenadas. Como diz o texto, serão salvas como que pelo fogo. Exatamente. Por isso que não é para salvação, né? Exato. E é uma palavra importante que o apóstolo Paulo fala aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala que o tal será salvo, né? Como que pelo fogo, todavia ele sofrerá detrimento. Que às vezes as pessoas pensam que por haver salvação, né, já estar salvo, é o que importa. Mas se a gente for analisar essa palavra detrimento que o apóstolo Paulo fala aqui, por exemplo, imagina como nos portar ou nos comportar diante de um juiz que sabe de todas as coisas, né? Não só as obras, o comportamento, mas até as maquinações do coração, né? E esse detrimento será algo inexcusável, né? Onde nós não teremos nenhuma desculpa, né? Porque diante aqui dos tribunais da terra ou dos julgamentos dos próprios homens,
Nós podemos encontrar vários subterfúgios, nós podemos encontrar várias coisas aí para tentar mudar o conceito ou a concepção que alguém tem sobre nós. Exato. Mas diante de Cristo... não tem condições, né? Ele sabe tudo, né? Conhece tudo. Então é exatamente isso.